Boa Olá, noite. pessoal. Boa noite, tudo bem? E aí, Silvinha? Mais uma semana, então, do nosso encontro. Mais Preparada? uma semana, É, mais uma linguagem de amor que nós vamos falar hoje. Daqui a terceira pouco o já, nosso né? livro tão querido, tão cheio de amor termina. É, e outras surpresas mais virão por aí, né? Sim, muita coisa boa vem por aí, Muita muitos coisa projetos. boa se abrindo no nosso caminho, né? Uhum. Acontecendo desde que a gente está fazendo esse movimento, esse diálogo com as pessoas, com os nossos amigos, com os convidados também, né, que estão prestigiando a nossa live, sempre acompanhando, né, os nossos bastidores, enfim, né, Muitos muita coisa depoimentos, boa, muitos é, depoimentos, né? muitos De depoimentos, transformação, de começar a reconhecer a linguagem de amor dos filhos, dos companheiros, né, dos relacionamentos, já é, fazendo a diferença. E isso que a gente tanto desejou, né, Jéssica, quando a gente imaginou sobre esse projeto de fazer realmente esse movimento de transformação, de contribuição, para que as pessoas tenham essa vida com mais leveza, né, se entendendo de se uma forma mais entendendo leve. melhor para poder entender melhor as suas crianças também, né? Porque o que nos motiva, o que nos motivou, o pontapé inicial desse projeto foi as crianças, né? E a gente Sim, só vai conseguir entender melhor elas a partir do momento que a gente se entende melhor, que a gente revive e relembra também as nossas infâncias, as nossas crianças internas, né? sim. E a gente pode, então, começar a fazer a diferença na vida dos nossos filhos, né? Das crianças com que a gente convive. Então, hoje nós vamos para nossa quinta live e a nossa terceira linguagem do amor é o tempo de qualidade, tá? Tempo de qualidade. A gente vai tentar o nosso tempo aqui hoje também bem dinâmico e bem atual, né? Pra gente não fugir muito, né? Porque se a gente se deixar, a gente vai falando além da conta. Então, hoje a gente vai tentar otimizar também o nosso tempo da live para falar mais um pouquinho a respeito da terceira linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Então, para quem está chegando agora, para quem não conhece o nosso projeto, nós estamos falando sobre este livro. Oh, cadê? Aqui. As cinco linguagens do amor das Das crianças, crianças. né? Como expressar um compromisso de amor com seu filho, né? Então a gente vai fazendo pequenas leituras, uma leitura bem dinâmica, né? A respeito de alguns pontos chaves. E hoje nós vamos então dar início na página 54, para quem tem o livro e gostaria de acompanhar, na página 54, onde a gente começa então com o tempo de qualidade. E quando a gente fala de tempo de qualidade, a gente não quer necessariamente falar de muito tempo, uma demanda de muito tempo, né? A respeito disso com seus filhos. Mas é que o tempo que vocês dediquem a eles seja de fato conectados, né? E estando ali à disposição mesmo da sua criança, escutando o que ela tem para falar para vocês, falando atentamente com ela, né? E estabelecendo uma conexão real com ela, né? Que eu diria que essa é uma linguagem bem complicada nos dias de hoje, né? Onde falta tempo para tudo, a gente está sempre correndo, dando conta de muitas demandas nossas, pessoais, profissionais, a fazeres da casa, e ter tempo no meio de tudo isso para dedicar a uma criança é um exercício de um desafio bem grande, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nós vamos dar algumas dicas a respeito disso, né, de como a gente pode melhorar essa dinâmica e também alguns exemplos das nossas práticas, né? Então tá. Na página 54, o autor começa dando um exemplo, né, de duas crianças
e suas relações com as famílias, né? E ele fala o seguinte: eu não vou citar todo o exemplo, tá? O que a faz sentir-se verdadeira amada é a atenção exclusiva da mãe. Isso é tão importante para a menina que ela sempre volta com o mesmo pedido. É um exemplo comum que ele dá, né, da criança que vai pedir atenção para sua mãe ou para o seu pai, né, para o seu cuidador. E a pessoa tá ali concentrada em fazendo alguma coisa, nesse caso tá pagando uma conta, e não tira um tempo para virar para a criança e para dar atenção para o que ela tá chamando. E aí a mãe diz assim: ah, só um pouquinho que eu tô fazendo tal coisa, daqui a pouco eu vou lá contigo. E daqui a pouco a criança vem de novo. E a mãe de novo, ah, só um pouquinho que eu ainda não terminei, ainda tô fazendo isso, né? E vai dando algumas respostas, né? Prontas, imediatas. A gente sempre tem uma resposta na ponta da língua, né? Agora não dá, agora não posso, não consigo, vai ali que já vou. A primeira coisa que vem na cabeça. E aí a criança desiste, né? Outro dia isso se repete, isso vai se repetindo ao longo dos dias, né? E aí também a gente pode lembrar uma fala que quem está acompanhando a gente já nas outras lives, a gente fala a respeito do nosso tanque emocional, né? Como é rápido para o nosso tanque de amor ele se esvaziar e como é difícil para a gente preencher, né, esse tanque. Quando o tanque de amor de uma criança está vazio, e somente a atenção pode abastecê-lo, ela tentará de todas as formas conseguir aquilo que necessita. E qual é a forma que a criança utiliza nessa situação? Geralmente, né? Se ela chega uma vez e vai perguntar para a mãe se a mãe pode dar uma atenção para ela vai falar, ela vai ter uma linguagem com a mãe, né? Eu tô dando exemplo da mãe, mas pode ser pai, pode ser cuidador, enfim, né? Na segunda vez, ela já vai estar um pouquinho mais impaciente. Na terceira vez, ela já vai estar aumentando o tom de voz, ela já vai estar brava, ela já vai estar que saco, mas tu não me escuta, tu não me dá atenção. E aí vem todos aqueles relatos de áudios que a gente já falou algum dia, ou já escutou algum dia, né? E por que que isso acontece, né? Porque a gente vai analisando o comportamento da criança. Na primeira vez que a criança chamou a atenção da mãe, ela estava tranquila, ela estava esperando uma resposta. A mãe não deu bola. E a mãe só vai dar a bola para a criança quando a criança já tivesse alterado. E aí ela já vai estar com raiva, ela já vai estar expressando com grito, com choro, com a famosa manha, né, esperneando. E aí sim, naquele momento, a mãe vai largar o que ela está fazendo, vai dar atenção para ela, e aí abre parênteses, nesse momento ela vai estar reforçando, então, esse comportamento que a gente diria que seria adequado da criança, porque a criança está fazendo algo que ela não deveria estar fazendo. Mas nesse momento que a mãe parou e deu atenção, mesmo que for para xingar, para colocar de castigo, para, né, para fazer alguma coisa assim, nesse sentido que ela não vá estar correspondendo com carinho, mas ela está reforçando esse comportamento da criança. Ela Então, está recebendo, né, Jéssica, o tempo de qualidade naquele momento, né? Está recebendo a exatamente. atenção do tempo de Só que a qualidade. forma, né? A forma desse tempo. Sim, Será que é um tempo de qualidade mesmo? Ela tá então, recebendo um tempo, mas é de qualidade? Qual é o tempo que a gente quer reforçar? Naquele primeiro momento em que a criança estava tranquila ali, às vezes ela queria, assim, 5 minutos para mostrar uma coisa que ela fez na escola, para pedir uma ajuda com alguma coisa, né? E aí aquele tanque emocional dela, o tanquinho de amor dela vai estar abastecido. Não precisa mais do que 5 minutos. Não precisa ficar 1 hora e meia lá fazendo tal coisa. Às vezes é um tempo curto, né? Que a gente não dedica, né? E a gente vai, sem querer, sem pensar, reforçar aquele comportamento que não é o que a gente gostaria, né? sim. Então, E o... pode complementar, Silvinha, pode ficar à vontade. Não, Jéssica, o que eu ia falar é que perceber, né, essa necessidade no início deixa tudo mais fácil, Mais né? Como fácil. você já está falando aí. Então, tem que ter muita atenção, porque fica bom para a gente, adulto, que não precisou se estressar, porque muitas das vezes a gente tem também esse comportamento que a gente não deseja ter e depois a gente se arrepende muito. Por que que eu gritei? Por que que, né, eu não tive mais paciência nesse momento? Ai, como que eu faço? Eu quero tanto ser mais paciente.
Então, é muito importante esse olhar. A gente precisa observar muito esse tipo de coisa, essas necessidades que a criança traz. Porque, É, na verdade, a gente só vai analisar depois o comportamento. Aí a gente fala que a criança é mal comportada, né? Tem mau comportamento. é, Então, a gente pode anteceder coisas que vão gerar um estresse maior. e aí, um outro ponto que até não quero fugir muito nisso, né? Mas e daí a gente pensa, mas a criança é mal comportada, não é mimada, é isso, é aquilo, é birrenta, né? É manhosa, e começa a reproduzir essa fala, às vezes, e a criança tá ali do lado ou próximo, escutando e captando essa mensagem. Ou às vezes a gente não precisa nem falar, mas a expressão ou a conduta que a gente, a forma como a gente conduz aquele momento, a criança vai entender, vai se colocar nesse lugar de, uma criança difícil de repente, ou, né, estressada, enfim, né. E aí na página 56, só para complementar e finalizar, ele traz o seguinte, ó: "O tempo de qualidade não exige que você vá a algum lugar especial. Você pode dar atenção exclusiva em quase todos os lugares, e na maioria das vezes, os melhores tempos de qualidade ocorrem em casa, quando estão só você e seu filho". Então, ó, não é nada muito complexo, né, não é nada assim, que vai exigir uma semana de férias ou um valor de custo de passeio, disso, daquilo, não, são tempos que a gente vai organizando no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa rotina, com a nossa família e com a nossa criança, né. Então, mas que esse momento ele seja exclusivo, de olho no olho, contato com ela, como eu falei no começo, conectado com ela. Não é simplesmente largar uma resposta pronta para poder fazer tal coisa, ou para assistir tal programa, ou para poder ver meu filme quieto, entende? Então é essa a mensagem que começa a nos trazer no tempo de qualidade, né? Ô, Jéssica, eu me lembrei aqui do meu irmão. Eu tenho um irmão temporão, e quantas vezes eu estava na minha mãe, né, de férias, e ele lá do quarto dele gritava: Silvinha, cola aqui, Cola aqui. cola aqui. E eu ia: Ah, olha aqui meu jogo, né? E ele ali jogando. Ah, tá, Léo, o que que você quer me mostrar? O meu jogo, olha só como é isso, como é aquilo. E até hoje ele tem o hábito de chamar para poder ir lá ficar com ele naquele tempo lá, olhando ou conversando, sabe? Às vezes algum produto que ele quer adquirir, alguma coisa, então de estar ali com ele nesse tempo. Ele tem muito essa. Me lembrou aqui dele, desse tempo de qualidade, que ele tem Isso essa me, necessidade. isso me lembrou também outra fala que até coloquei num bannerzinho aqui na tela, que é a respeito, tu falou do teu irmão, né? Quem tem mais filhos, né? Como é importante procurar momentos individuais com cada um dos filhos, né? Um Sim. momento, porque como a gente vem falando ao longo das nossas lives, né? Cada criança, cada pessoa recebe e dá amor de formas diferentes, mas como é importante ter esse espaço, né, individual, né? Porque às vezes a família é grande e não se tem isso na rotina ou no nosso planejamento, né? De dar uma atenção individual para cada filho, né? Para cada um ali. E, Exatamente. e continuando, então, eu vou falar agora sobre compartilhando pensamentos e sentimentos. E vou trazer também um exemplo de quando eu estou fazendo os atendimentos com as crianças, eu percebo que eu estou ali muito integre àquele momento com eles, né? Estou conectada, só nós dois, né? Eu e a criança. E o que que acontece? Então, ali eu vou conversando com ela e vou fazendo as perguntas, e elas vão trazendo coisas muito íntimas e muito naturalmente, tudo isso. Então, o que que a gente quer dizer? O que que eu quero trazer com esse exemplo? Que quando a gente está conectada, tirou esse tempo para realmente ele ser intenso, de qualidade, nós conseguimos trazer para tirar das crianças ali na nossa conversa, com as nossas perguntas, angústias que elas não estão conseguindo expressar. E aí, quando a gente vai falando,
está ali conectada, elas vão conseguindo trazer tudo isso, que é muito importante. Porque a partir do momento que elas trazem, a gente consegue ajudá-las. Porque as crianças falam de coisas que a gente nem imagina. Então, tem muitos encontros meus, tem um encontro muito lindo que a gente fala de preocupações, e elas trazem preocupações, gente, como assim, ó, da minha mãe, alguém roubar a minha mãe, alguém roubar o meu pai, alguém roubar a minha irmã. Aí quem imagina assim, gente, mas como uma criança de 6 anos está pensando que alguém vai roubar a mãe dela, né? Então, quando a gente tem esse tempo muito conectado mesmo, de muita inteireza, a gente consegue entender esses sentimentos, esses pensamentos das crianças, e faz toda a diferença, né? Então, conversar também, porque aí é o momento, o que você vai fazer? Você pode ter conversas de qualidade com a criança. Você pode falar de quando você era criança, do que você tinha medo, né? Como eram as suas brincadeiras, de trazer esses relatos para as crianças, dessa história, de tudo que você vivenciou, de hoje também falar, olha, a mamãe também sente, né? Eu também sinto medo, mas a gente busca coragem num potinho mágico, a gente pode, de repente, se tem medo de dormir no escuro, deixar uma luz bem fraquinha acesa. Então, a gente vai falando desses nossos sentimentos também. E isso faz toda a diferença. E juntos, falar assim, filho, você sabe como você poderia me ajudar nessa situação minha do medo? E aí, da mesma forma, a criança começa a ter essa confiança, essa conexão de entrega, de perguntar à mãe, de pedir ajuda, de ajudar a mãe nesses momentos, né? A família em si. Então, esse momento desse tempo de qualidade, para isso também é muito bacana, é muito proveitoso. É uma Então, escuta, é uma escuta e é uma fala atenta, né? Porque além sim, de tu escutar a criança, tu vai falar com ela, tu vai se colocar entregue para ela nas questões de sentimento e emoções que são tão importantes, né? Porque às vezes a gente não para pensar como a gente tenta blindar muitas vezes as crianças, né, das coisas que estão acontecendo por aí, e as crianças estão imersas nesse mundo, elas precisam saber lidar com diferentes tipos de sentimento, não é só alegria, a gente não tá só alegre o tempo inteiro, né? Então, quando a gente não tá tão disposto, o que que tá acontecendo? Olha, às vezes a criança tá notando, fala pra ela, seja sincera, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Olha, não, hoje a mãe não tá legal, aconteceu tal coisa e eu preciso de um tempo, de uma ajuda para conseguir, né, administrar isso, enfim, né? Dependendo da idade da criança, consegue ter conversas bem bacanas, né, nesse sentido. E aí sim. vai ajudando, né, a criança, quando ela também passar por esses momentos, ela se reconhecer, né, como uma pessoa sensível e fraca, que vai conseguir e olhar para o lado e ver, olha, a minha mãe vai estar sempre aqui comigo, a minha mãe vai sempre me ajudar, a gente está em sintonia, né? Eu ajudo ela, ela me ajuda e a gente vai se fortalecendo juntos, né? É olhar e realmente ter a família como um porto seguro, né? Exatamente, exatamente. E, e os pais ficam assim bem surpresos quando eles recebem as anotações que foram as falas das crianças. Mas como assim falou isso tudo para você? Então, claro, existe o recurso, né, Hum. terapêutico ali, mas existe esse tempo que é de escutativa, que muitas das vezes, como a Jéssica trouxe, não precisa, às vezes, imaginar uma viagem, uma coisa tão detalhada para a criança é muito simples. Então, essa escutativa, né, faz toda a diferença nesse tempo de qualidade. E é o que a gente tem, trazendo aqui no nosso livro, o subcapítulo Conversa de Qualidade, né? Exatamente isso, né? Não é apenas
falar por falar ou fazer de conta que tá ouvindo e fazer de conta que tá respondendo, né. É estar, disposto a, às vezes, abrir mão de alguma coisa, de algum programa que tu queira fazer, alguma coisa assim, pra tirar um tempo pra escutar a sua família, conversar com a sua família, né, estar, em sintonia com ela, né. Ô, Jéssica, você falou, também me veio aqui, como eu faço atendimento também de mães, muitas mães me relatam que não tem muita desejo de brincar, sabe? Não leva jeito, não gosta muito, porque não brincou muito na infância, não tinha quem brincava, né, Uhum. com elas. Então, e assim, a criança, quando fala para mim, o que te deixa feliz? Eu posso perguntar isso em todas as sessões que eu faço. O que mais te deixa feliz? Brincar. O que mais te deixa feliz? Brincar. Brincar com quem? Com meus amigos, com a minha mãe, com meu pai. Então, como isso é importante, por mais assim que nós, que muitas, né, de nós não tenhamos essa facilidade dessa entrega no brincar, mas fazer essas tentativas vai fazer muita diferença. É, exatamente. Eu sei que nem toda mãe leva um jeito pra brincar. E tá tudo bem, mas assim, falar assim, olha, filho, e é isso quando a gente fala de mostrar nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. Filho, a mamãe, ela não curte muito brincar, mas vamos combinar assim. 2 vezes na semana a gente vai fazer a sua brincadeira preferida. Você vai ensinar a mamãe uma brincadeira que você gosta muito. Então, ou uma vez na semana, então isso já é suficiente para a criança. E aos poucos os adultos vão pegando o jeito nessa brincadeira, vão pegando mais intimidade. É. Soltando suas crianças interiores. Exatamente, que é muito bom. Que é. Posso dar Ó, continuidade, então? sim, pode. Acho que aqui já foi, né. Página Uhum. 60, então, para quem tá acompanhando, quem tem o livro para acompanhar, tem um subcapítulo que diz: "Leia uma história para mim". Uma coisa tão simples, né, tão, acho que do tempo de todo mundo, né, porque, ler para uma criança não tem tempo, né, isso é de geração para geração, é um costume, cultural, né, em diferentes, regiões e culturas, né, ou narrar histórias, né, é uma coisa muito antiga e muito válida. Muito, muito, muito especial. Esse momento que a gente já falou em outras linguagens também, por exemplo, do toque físico, né, que era aproveitar o momento da hora do conto, da hora do conto, da leitura de uma Da história leitura. pra pegar no colo, pra fazer um cafuné, um carinho no cabelo, alguma coisa assim, também é um tempo que, se tu parar pra pensar, vai ser assim, 10, 15 minutinhos do teu dia, da tua noite, enfim, da rotina que vocês vão estabelecendo, que vocês vão estar totalmente desligando a TV, desligando o telefone, desligando problemas do trabalho, pra estar com o filho de vocês e aproveitando esse tempo que é tão importante para a criança, com um tempo de qualidade, né. Então é uma ótima ferramenta, é um ótimo recurso para vocês estarem, que nem a Silvinha estava falando, de repente não leva muito jeito, não tem muita criatividade para fazer uma brincadeira diferente, ou fazer uma bagunça, alguma coisa assim que a criança vai querer fazer. A hora da história é uma hora que vocês podem, né, utilizar de livros ou não também, ou contar histórias, inventar uma história, contar uma história que vocês ouviam quando eram crianças, né. É um momento que pode ser variado, variado, e é muito importante, né. Então, são rituais que vocês podem estar estabelecendo na rotina de vocês, né, principalmente na hora de dormir, né, que é o momento em que todo mundo tá em casa, às vezes a criança fica na escola durante o dia, trabalha, enfim. À noite, reserva um tempo de noite, não precisa ser toda noite, mas algumas noites da semana,
fazer esse momento de ler para uma criança. Isso é maravilhoso e é uma ótima linguagem de amor que vocês vão estar conseguindo aplicar ali, mais do que um. E, E Jéssica, pode falar. só trazendo uma contribuição, e essa leitura, né, além de ser esse tempo de qualidade, é um momento que a criança acalma, né, porque a gente sabe que existe muita queixa das crianças, questões de medo de dormir, né, É elas falam verdade. que tem medo de dormir, então, trazendo essa prática da leitura aí, além de encher o tanquinho emocional com tempo de qualidade, tem esse outro lado da leitura que acalma e que a criança dorme mais tranquila nessas questões aí dos seus medos. Ela se sente mais confiante, né? Se sente mais segura. Sim. E aí na página 61 ele traz a respeito do planejamento, né? Que a gente precisa ter um planejamento para obter um tempo de qualidade. Então, como eu já falei antes, não precisa ser, claro, né, quem tenha condições e organização, sim, uma viagem, um passeio, ou passeios menores em finais de semana são sempre bem-vindos, né? Mas se não tem condições de fazer isso com tanta frequência, né? Então, assim, a planejar a rotina da semana, nessa semana, né, na semana, como que eu vou conseguir organizar um tempo de qualidade, um tempo que eu vou dedicar só ao meu filho, que eu vou estar, né, olho no olho, que eu vou estar junto com ele, tocando nele, né, ouvindo, escutando, falando, né, sobre as várias questões, né, com a criança. Então, planeja. A gente podia vir aqui dizer uma rotina, mas tem que ser uma rotina de cada família, né? Que venha da organização de Sim. cada família. É Então, bem na orga... particular a cada família, né? exatamente, é bem particular. Mas coloque no planejamento, olha, tal dia eu vou conseguir buscar meu filho na escola, então na volta da escola a gente pode fazer tal coisa, a gente pode tomar um Passar lanchinho num parquinho. diferente, passar num parquinho, né? Numa padaria, sei lá, coisas pequenas, né? Tal dia eu vou poder levar ele na escolinha de não sei o que a criança faça. Então, nesse percurso, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou ir caminhando, né? Se é uma distância curta, eu vou caminhando para poder ir conversando sobre o dia do meu filho, sobre como é que foi, né? Como é que tá, e falar para ele sobre o meu dia. Então, pequenas coisas que vocês podem pensar no planejamento da semana, né? Não precisa ser algo tão longe, né? Mas que vocês possam estar organizando esse tempo de qualidade já na rotina familiar, né? E particular de cada um. Então, e quando a gente consegue falar isso para a criança, né, como vai ser? Olha, essa semana a mamãe já organizou aqui a agenda dela, filho, e nós vamos poder ter esses dois momentos. Para a criança, ela já vai, é como se o cérebro já ficasse preparado para aqueles momentos. É como você, a gente já foi numa viagem, quando a gente vai, a gente acha que demora muito. Uhum. Aí quando a gente volta, a gente fala assim, gente, mas já chegou em casa? Mas parece que diminuiu a estrada. Por quê? Porque o cérebro, ele soube na volta, ele já sabia todas as curvas, todas as paisagens, tudo que ia acontecer. Então, é muito importante trazer isso para o cérebro. Então, esse planejamento, quando a gente consegue planejar, né? Claro, a gente já vai planejar coisas que a gente sabe que realmente não vai sair fora do nosso contexto, porque tem dias que a gente sabe que não vai ter como, então não adianta planejar aquilo com a criança, mas tem dias que a gente sabe que não, tá tudo certo, realmente dá, eu consigo fazer isso, né? E aí falar com a criança, já combinar. Então, isso para ela vai acontecendo com muita naturalidade. É, E exatamente. ela vai até. Não, pode Pode terminar. falar, Jéssica. Não, pode terminar. Não, então, e aí, e no dia que acontece realmente, por mais que você sabia que ia ter tempo de não ter dado, é falar. É isso que a gente sempre fala. E muitas das Ser vezes eu faço. sincero, né? Ser Sim, sincero. ser sincero. Olha, realmente hoje a gente tinha planejado, eu sei que você estava esperando isso,
Por quê? Porque a criança também tem que lidar com frustrações, né? Sim. E aí a criança vai entender, então tá, mãe, então você pode fazer só isso para mim que tá bom. E aí vocês também vão entendendo, porque muitas das vezes, Jéssica, a gente planeja coisas que a gente acha que o filho vai amar, mas a gente não perguntou. E ele vai querer uma coisa tão mais simples e a gente planejou uma coisa tão mais complexa. Então, É. tudo isso, por isso essa conversa é muito importante. E eu ia dar um outro exemplo, assim, de, por exemplo, famílias que tenham rotinas de passar algum tempo fora, né, de viagens, às vezes é trabalho, né, ou questões familiares, assim, tem que viajar muito, né, a criança fica aos cuidados de outras pessoas, né, então uma viagem geralmente ela é planejada com antecedência, né, então planejar também o antecedente da viagem, que tu vai poder fazer, olha, filho, tais dias a mãe não vai estar aqui, o pai não vai estar aqui, porque eu vou viajar, trabalho, e o que que a gente pode fazer antes, né? O que que você gostaria de fazer para a gente aproveitar o tempo antes, né, dessa viagem, né? Então, dependendo da idade da criança, já incluir ela também, né, nesse planejamento ou planejamento de férias. Sim, Enfim, sim, essas sugestões eu vou dar depois mais no final também, né, no sim, final das nossas contribuições. E aí, então, podemos continuar na página 64. O que as crianças sim. dizem? E as crianças dizem, então vamos lá. Então, nós vamos falar da Bethany, de 8 anos. Possui um brilho no olhar quase ininterrupto. Sei que meus pais me amam porque fazem muitas atividades comigo. Algumas vezes meu irmãozinho participa, mas eles fazem coisas só comigo. Quando perguntamos que tipo de coisas, ela respondeu: o papai me levou para pescar na semana passada. Não sei se eu gosto de pescar, mas gosto de estar com ele. A mamãe e eu fomos ao zoológico um dia depois do meu aniversário. O lugar de que eu mais gostei foi a jaula dos macacos. Vimos uns deles comendo banana, foi muito divertido. Harley, de 16 anos, disse: como sei que meus pais me amam? Principalmente porque eles estão sempre comigo. Posso discutir qualquer coisa com eles. Sei que vão entender e tentar me ajudar a tomar decisões certas. Vou sentir saudade deles quando eu for para a faculdade daqui a 2 anos, mas sei que continuarão a me apoiar. Quando você passa tempo com os seus filhos, está criando lembranças para a vida inteira. Você deseja que seus filhos sejam abençoados com as lembranças dos anos que viveram em sua casa. Eles terão lembranças saudáveis e motivadoras quando seus tanques emocionais forem mantidos cheios. Como pais, vocês podem dar aos seus filhos essas memórias saudáveis e motivadoras e ajudá-los a garantir o próprio equilíbrio, estabilidade e felicidade por toda a vida. Aí eu gosto Então, muito, tá né? Eu gosto muito cada página, cada frase. Eu gosto muito assim, dessa leitura, é muito legal, né? É muito reflexiva, né? e quando Principalmente porque a fala, gente né, passou já, né, por várias etapas desse percurso, então é muito bom a gente relembrar e pensar com outros olhos agora, né? quando ele fala ali, um filho de 16 anos que a gente sabe que agora, né, as crianças, esses adolescentes estão tendo um grande problema de retornar, porque eles estavam dentro de casa todo esse tempo, de retornar para o mundo lá fora, muitas inseguranças, muitos medos. Então, quando a gente, né, tem certeza que está abastecendo o tanque com a linguagem do filho, e dele se encorajar, de falar que vai sentir falta, né, dessa memória, desse tempo ali da sua casa, né, do que ele viveu ali. Então, isso eu vejo assim que é uma coisa que nos preenche também, enquanto adultos e cuidadores ali, né? Saber que nós realmente deixamos
essas memórias ali tão marcadas com tantas coisas boas, né? Claro que vão ter coisas negativas, porque não somos Faz parte perfeitos, da estamos vida, né? aí, faz parte de tudo isso. Mas também conseguimos deixar muitas coisas boas e que sejam a maior quantidade das boas, né? E então é bem importante a gente conseguir fazer isso. E a grande coisa aqui, quando fala das memórias, né? Um tempo de qualidade que as crianças adoram, que é uma memória afetiva fantástica, é estar na cozinha com as crianças, fazendo alguma coisa, né? Elaborando algum prato. Agora eu lembrei de uma memória minha. Eu, das primas e primos, né, da família, eu sou a mais nova. Então, os que vieram antes de mim, eles aproveitaram um outro momento com mais crianças juntos, né? E eu, a minha avó, ela paterna, ela faleceu quando eu era muito pequena. E aí, depois, quando eu comecei a crescer um pouquinho, eu escutava os outros falando da minha avó, todo mundo falando da avó, e tinha algumas fotos. E aí todo mundo falava, chegava no final do ano, todo mundo falava que ela fazia aquelas casinhas de doce, sabe? De Natal, fazia aquelas casinhas de pão de mel ali, decorado, não sei o quê. Todo mundo falava da casinha, do que a avó fazia, das comidas, né? Que ela fazia no final do ano, na ceia de Natal, enfim. Eu não conhecia, eu não lembrava, não tinha memória daquilo, mas ao ouvir falar desses relatos, eu queria muito poder ter participado, eu queria muito fazer, e tanto que teve algumas vezes que eu tentei fazer a tal da casinha, não deu muito certo, não deu muito certo, mas assim, envolveu um momento familiar que eu tava com meu pai, com a minha mãe, olha, me ajudem que vocês vão ver como é que a gente faz essa casinha, para tentar reproduzir e construir, né, mesmo que eu não tivesse participado, né, reconstruir essa narrativa, esse ritual familiar, que era uma sensação de uma falta que eu tinha, que eu queria muito ter participado e não era a minha época, né? Enfim. São Sim, e memórias foi, que ficam, né, de geração sim, para geração. e essa memória foi tão amorosa nesse momento ali com seus primos, né? Que eles É, traziam isso com uma marca tão forte que te despertou o desejo de também fazer é parte dessa e memória, mesmo que não nem eu tendo a falei. avó ali mais. Exatamente, isso passou de uma geração para outra e para outra, né? Para a geração do meu pai, dos meus tios, dos meus primos, né? E um dia, quem sabe, eu aprendo a fazer a casinha. Sim. Ô, Jéssica, eu sei que a gente, né, quer falar menos, mas falando desse tempo de qualidade, dessas memórias, é, aqui no sul não tem muito hábito de fazer mingau de milho verde. E na minha terra, em Minas, a gente sempre fez, a minha avó sempre fez. E a minha avó cuidava da gente quando criança, enquanto a minha mãe ia trabalhar. E ela sempre fazia todos os afazeres dela do lar, mas ela sempre nos trazia para próximo dela. E aí, assim, eu fico com vontade de comer esse mingau de milho verde dela. E sabe o que que ela fazia? Ela pegava a canela, ensinava a gente, claro, né? Porque a gente ficava quieto ali, ela ficava com a gente também, né? Ela pegava e ensinava a gente a fazer o pezinho de milho com a canela, desenhando em cima do mingau de milho Olha, verde. Uhum. Porque aí colocava numa travessa, aí ela falava, agora vem cá que eu vou ensinar vocês a fazer com a canela os pezinhos de milho verde aqui para decorar o prato. E assim eram em muitas outras coisas. Ela costurava para fora, então sentava ali com a gente, ensinava, falava sobre a costura. Ela dava muito esse tempo de qualidade para a gente, mas usando, sempre trabalhando. Claro, ela mas trabalhava em casa. é a primeira dica, a primeira sugestão que eu ia falar a Ah, respeito das sugestões era isso.
Para quem já acompanha a gente, sabe que na descrição da live a gente coloca um arquivo que vocês podem acessar com algumas sugestões, né, de cada uma das linguagens. A primeira delas é isso, a respeito, né, de não esperar terminar os seus afazeres para poder dar um tempo para a criança, né, mas que a gente possa incluir elas nas nossas atividades. E Incluir no é que for possível, né, dentro da faixa etária de cada criança, dentro claro. dos afazeres, né, mas que a gente possa estar aproximando isso, as crianças da gente, desse dia a dia, né? E a Esse é minha o primeiro avó exemplo. fazia, e a minha avó fazia isso muito bem, porque ela fazia tudo que ela precisava e a gente sempre estava ali. E aí eu vi o milho verde outro dia na feira, lembrei do mingau de milho verde e vi assim, na hora veio aquela canelinha fazendo os pezinhos de milho. Então, olha que coisa, né? Tão boa isso, essas lembranças da gente, né? É, Que a gente se revigora com tudo isso também, né? então, não sei se alguém também. Eu não sei se eu falo alguns desses exemplos agora, são os exemplos que eu coloquei na descrição, tá? Mas um deles, eu vou passar os bem rapidinho. Um deles é isso de incluir as crianças nas atividades, estabelecer contato visual, né, quando for dar atenção para ela, preparar um lanche saudável para comer junto, desligar o seu programa favorito na televisão para assistir o programa favorito dela, né? Fazer essas negociações, claro que, né, nem sempre, mas sempre que possível, né? Quando levar o seu filho mais novo numa pracinha, num parquinho, em vez de ficar observando ele de longe, brincar junto com ele, né? Aproveitar esse momento para brincar com ele. Programar um encontro especial para cada um dos seus filhos, né? Que eu Sim, já muito comentei importante. antes, né? É. Quando se tem mais de filho, cada um dos seus filhos merece um tempo dedicado exclusivamente para ele. Ô, Jéssica, e é importante também falar aí, trazer que quando você começa a fazer isso com os filhos, também falar, olha, hoje vocês vão ficar com alguém e o papai e a mamãe vão fazer o programa deles juntos, sabe? Porque É, também isso é muito importante, esse tempo de qualidade para o casal, né? exatamente, verdade. E aí, a outra dica que ele traz é a respeito dos filhos mais velhos, daí, quem tem os filhos mais velhos que já consegue, né, incluir eles nos planejamentos de férias e momentos em famílias, né, pesquisar na internet, ver quais os passeios que eles gostariam de fazer dentro do possível, né, isso envolve várias questões, inclusive financeiras, claro, né, de vez em quando fazer alguns programas ao ar livre, como pedalar, como caminhar, programar mais refeições em famílias. Isso hoje em dia é cada vez mais complicado, né? Ter um momento que todo mundo está junto, né? Às vezes o trabalho não permite, mas se possível, né, conseguir organizar mais refeições em famílias também é um momento. E olha que eu vou dizer, quando a gente sai de casa, quando a gente perde essas refeições, no meu caso, por exemplo, a gente sente falta, né? Volta e meia, eu tô Sim, batendo lá na mãe e no pai, porque eu não gosto de fazer refeição sozinha. E quando a gente tá junto na casa deles, às vezes a gente não valoriza, né? É tudo na pressa, é tudo tão no automático, que só quando a gente sai, a gente, puxa vida, que saudade daquele gostinho do feijão da mãe, que saudade daquela conversa, nem que seja pra dar aquelas brigadinhas de vez em quando que a gente dava na hora do almoço, as né? Porque faz alfinetadas parte também, né? faz parte. Faz parte. Então, são essas. Tem algumas outras dicas também que a gente colocou lá disponível para vocês, tá? Para quem quiser, é só acessar no link que tá no Drive. E se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, o pessoal tá dando boa noite, a Juraci, a Dani Pérez, a Graça, Patrício também chegou hoje, está acompanhando a gente, né? Se alguém tiver alguma contribuição, alguma pergunta ou alguma coisa que gostaria de comentar, pode colocar nos comentários, então, que a gente vai estar aberto, né, para esse diálogo, para essa Sim. reflexão, essa escuta Vamos também. dialogar, meninas. Vamos Fica só eu dialogar. e a Jéssica dialogando. Vamos lá. O que que vocês estão achando? Vocês estão conseguindo acompanhar as outras lives também? Como é que estão?
Sinto saudade de ver os comentários aqui, as perguntas e Pois é. a gente fica preocupado se tá todo mundo bem. Se a gente está contribuindo realmente, né? Se fazendo entender, né? Porque às vezes a gente Se acha que está tá fazendo sendo claro e às vezes a sentido, gente claro. tá, né? Não tá fazendo sentido. Então a gente espera que vocês possam estar colocando aí também os seus comentários. Vamos lá, vamos ver se aparece algum comentário. O pessoal tá E cada aí, vez mais tímido. estão, Só deu boa estão, noite por enquanto. então tá, então tudo bem. Semana que vem mais uma linguagem de amor. Quarta linguagem, estamos caminhando para o Quarta. final, então, né? No final do nosso livro, né? E eu acho que seria isso, né? Não sei se queria falar mais alguma coisa. A próxima linguagem vai ser presentes, né? Presente. Presentes. Então, a Presente. próxima linguagem vai ser presentes, a quarta linguagem, e a quinta linguagem são atos de serviço. Atos Ao de serviço. final, a gente vai estar também compartilhando algumas novidades, surpresas para vocês. Então, quem não está assistindo agora, não está conseguindo acompanhar, pode acompanhar depois, compartilhar, nos seguir também nas nossas redes sociais, né? No Instagram, Facebook. Eu acho que eu vou colocar aqui, deixa eu ver, o nosso arroba. Tá. E vamos aí aprender as linguagens das pessoas, né? Quando a gente vai aprendendo, entendendo a linguagem de cada um, como a nossa convivência fica mais leve, né? Como a nossa convivência fica harmoniosa, a gente entendendo como cada um tem a necessidade, né, de encher o seu tanquinho emocional. Ô, Silvinha, arroba Silvia Casagrande, teu Instagram? Silvinha. Silvinha. É. Opa, Silvinha. Coloquei o nosso arroba, então, para estarem nos Tá. seguindo. A gente sempre vai estar colocando nossos conteúdos e divulgando os nossos trabalhos, os links da live, né? Tu pode acompanhar na nossa bio. Temos um comentário aqui da Graça Patrício, a mamãe da Silvinha. Né? É, Adoro falar dessas memórias com os meus filhos. Sempre dá bastante prazer. sim. Viu? Minha mãe fala mesmo, conta muito caso. Ela é minha avó, que é a mãe dela, elas gostam. E é muito legal a gente saber da história deles, né? Ai, aham. Como eu trouxe ali, né, na parte do livro, saber como foi a infância, como eles brincavam. A minha avó conta que eles brincavam de fazer teatro, que era o teatro do Miguelito, o personagem deles. Imagina que delícia, na roça, na escuridão, na lua cheia, né? Ai, nossa, que gente corajosa. Fazendo teatro lá na roça, se reuniam e faziam. Então, quanta coisa interessante, criativa se fazia, né? Naquela época. E, Tinha que ter criatividade, né? Tinha que ter, não tinha tanto recurso, não sim, tinha tanta coisa pronta, né? e eles faziam tudo com latinhas de óleo de coco, era tudo feito instrumentos musicais, os brinquedos, era tudo assim. E aí, assim, várias vezes eu digo, né? As crianças não precisam de tanto. Hoje elas têm tanto, 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 tanto em bens, né? De bens de consumo, quanto de tempo, assim. O tempo da criança está sempre preenchido com alguma coisa, ela sempre tem alguma coisa. E antigamente, né, se tinha bastante tempo, mas se utilizava com muita criatividade e com poucos recursos, faziam muitas coisas, né? É assim, quando todos vocês que estão conosco, né, agora e que vão nos assistir depois,
quando vocês começarem a conseguir fazer essa prática da observação, da escuta ativa, vocês vão perceber como as crianças são simples e precisam de muito pouco. Muito pouco. Uma tampinha, uma varetinha, viram milhões de coisas e elas brincam de muitas coisas. E no final, se você perguntar como foi o dia, maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Ah, tua mãe tá complementando aqui, ah. Ela disse que a mãe dela dirigia os teatros que eles faziam, montava o palco e escrevia dramas. Os dramas, pois é. Que legal, né? Sim. Muito bom mesmo. Então, eu acho que por hoje seria isso, né? E fechamos mais um episódio. Muito agradecidas, né, pela participação, pela divulgação, né, por estarem aqui conosco, dedicando um pouquinho do seu tempo aqui com a gente, Sim, né? gratidão, né, por tudo que Gratidão, estiveram conosco e vão estar depois. E que exatamente. bom, né? É, Esse momento. então, que as nossas gotas sejam chuvas de amor nos corações de vocês. E muitas chuvas. Muitas chuvas. Então, até a semana que vem, aqui no meu canal do YouTube, às 8 horas. Um Sim, até abraço semana que e vem. uma ótima semana. Sim, um abraço.